Oi, Touro, seja muito bem-vindo ao Julho. Que você receba uma chuva de amor incondicional agora, que venha limpando, purificando, alinhando seus chakras. Respira bem grande. Ai, que venha alinhando, energizando cada um dos seus chakras, levando embora todas as toxinas, toda a dúvida, tudo aquilo que está atrapalhando o seu mês, que está atravancando e trazendo confusão. Por que eu já comecei assim, Touro? Porque já é a segunda vez que eu estou tentando fazer essa leitura. Vamos ver se agora desembola o que está embolado, amores. Tá? Coisas importantes sobre essa leitura. Dessa vez eu vou trazer uma forma diferente, eu vou trazer o financeiro, informações sobre o seu financeiro do mês de julho, mas a espiritualidade, ela trabalha do jeito dela e pode ser que venham outras informações sobre outras áreas também. Informação número 2, é uma leitura intuitiva, não vai ressoar tudo com todo mundo, porque aqui é uma leitura coletiva também. Então, pega aquilo que fizer sentido para o seu momento e o resto você entrega na mão da espiritualidade. Ok? Além disso, essa não é só uma leitura. Ao longo da leitura, eu vou trazendo as consciências com a técnica do Theta Healing, que é uma técnica de cura vibracional, de acordo com aquilo que for saindo, de acordo com o que eu for sentindo e que a espiritualidade for me intuindo que você precisa, como coisas para te ajudar, ou para te dar a mãozinha, ou como um band-aid para te potencializar e ajudar no seu momento, certo? Então, peço licença, firmeza e proteção do seu anjo da guarda e do meu. Ai, pedindo a Santa Sara Calha, ao povo que nos acompanha, o povo de luz que nos acompanha, que possam se fazer presente, trazendo toda a sua sabedoria e amorosidade, para que eu possa ser um instrumento e trazer as informações, conselhos, direcionamentos para o financeiro dos taurinos aqui neste mês de julho. O que eles estão precisando saber, o que precisa ser visto, o que precisa ser trabalhado. Né? Lembrando que a minha leitura é uma leitura terapêutica, tá? Então, é esse tipo de informação que você vai encontrar aqui, Touro. Vamos lá? Vai abrindo o seu campo, vai mentalizando aquilo que. Opa! Alguns de vocês querendo relacionamento, né, Touro? Vamos com calma. Agora vamos falar de dinheiros. Numa outra tiragem, a gente vai entrar nessa seara, certo? Ok. Gosto, hein? Gosto. Já estamos aqui conseguindo trazer um pouco mais de clareza. Carta da cegonha, carta da aliança, carta das estrelas, amores. Se você ainda não está trabalhando em alinhamento com a sua espiritualidade, já passou do tempo. Isso vai te trazer um prazer e uma expansão interior que você talvez já tenha acessado em alguns momentos, mas vai ser uma coisa assim absurda que você nunca imaginou que fosse possível. Então, meus amores, essa é a primeira informação, assim, precisa descobrir aí dentro do que você faz como trazer e se aliançar mais e trazer mais a sua espiritualidade para as práticas profissionais que você realiza, certo? Talvez meditar um pouco mais naquilo que a espiritualidade está te direcionando, parar de resistir um pouco, sabe? Deixar um pouco de lado as aparências. Sinto alguns de vocês aqui com uma dificuldade de assumir talvez a espiritualidade ou os trabalhos com a espiritualidade por uma questão de aparência, o que vão, como vão olhar para mim, o que vão falar de mim. Está na hora de você ligar o F para esse tipo de pensamento, porque esse tipo de pessoa não deveria nem estar mais no seu entorno, entende? Tem a carta da mulher, isso te limita. Isso que estão soprando aqui para mim, isso te limita a esse tipo de pensamento ou de amarra mesmo que tá aqui, ó, na tua cabeça. Carta da raposa, carta da serpente, amore. É isso que eu estou falando. Você já deveria estar mais apropriado de quem você é, da sua verdade, porque eu percebo que alguns de vocês aqui vocês já usam a sua espiritualidade no seu trabalho, vocês já
praticam a sua intuição e a escuta, mas pode ser mais, pode ir além. Tem mais coisa para vocês fazerem que vocês ainda não estão fazendo por conta dessa limitação, entendeu? Porque ainda está preocupado o que vão pensar, como é que vão olhar, o que vão dizer. Você é preciso ter estratégia, óbvio, né? Porque essa raposa me fala sobre isso, mas me fala também de até quando você vai ficar sendo refém dos outros, entende? Porque num monte de coisa você já ganhou sua liberdade, você já cortou da melhor maneira, sabe? Esse tipo de pessoas. Ó, aqui. Mas em outras situações você está super amarrado, uma coisa de imagem. E aí, talvez seja porque é da sua profissão, dentro da área que você atua, o profissional não pode falar sobre espiritualidade, ou a espiritualidade não é bem vista, sendo que a espiritualidade já ganhou reconhecimento, sabe? O fundamento espiritual, energia, está tudo já comprovado cientificamente. Então, essa montanha que era intransponível já não existe mais, touro. E só que você está mantendo ela aí. E aí isso está te limitando, sabe? A assumir, a tomar as rédeas do seu financeiro de uma maneira ainda mais potente. Eu não sinto vocês aqui com uma dificuldade, uma perrengueira financeira. Não sinto. Saem os pássaros de novo. Eu não sinto, mas eu sinto que vocês podem voar mais e melhor, sabe? A partir dessa aliança, a partir de assumir que tipo de profissional eu sou dentro dessa área que eu atuo. Eu tenho certeza que a maioria de vocês aqui faz um trabalho diferenciado, por mais clássico que seja a sua profissão. Eu tenho certeza, não tenho dúvidas, assim. Você já quebrou essa coisa mais engessada e quadrada, mais cinza, que a profissão de vocês ditou, né, na época da faculdade ali, da academia. Você já quebrou, amor, você já quebrou. Então, tá na hora de assumir isso também para o mundo. Por quê? Porque assim você vai ser conectado ou conectada a pessoas que se alinham com esse tipo de trabalho. E assim vai expandir ainda mais. Talvez expandir até para grupos, tá? Porque esses pássaros aqui me falam também dessa expansão em relação a grupos mesmo, sabe? A sua seu método, aquilo que você tem a oferecer para o mundo sendo disseminado, sabe? É, então precisa ser mais estratégico, ser menos garota, ser menos garoto, no sentido de pudor. Essa mulher aqui, ela é muito maravilhosa, porque ela tá com essa mãozinha no peito, que fica ruim, né? Ela aqui com essa mãozinha no peito, ai meu Deus, me dá essa sensação em relação a vocês. O que vão pensar de mim? Ai meu Deus, vão achar que eu enlouqueci, ou vão achar que eu já não posso mais, eu já não estou mais fazendo a medicina. More, a medicina já mudou, o mundo mudou, sabe assim? Vai investigar, sabe? Como você pode falar sobre isso, inclusive melhorar a sua comunicação com o seu público de maneira a afinar mesmo o seu público. E aí parar de vir gente desalinhada com o que você tem a oferecer, desalinhada com aquilo que você acredita, e expandir ainda mais aquilo que você tem a oferecer para quem precisa. O trabalho com a espiritualidade, gente, ele não precisa ser só na caridade, ele pode ser também, tá? Por exemplo, esse meu trabalho aqui no YouTube, por hora, ou aonde eu tô postando aqui, se eu tô postando em outro canal, pode acontecer. Esse trabalho aqui de gravação de vídeo, ele ainda não tá me rendendo nada. E eu continuo fazendo com o mesmo prazer de quem já está, sei lá, ganhando aí horrores com as plataformas digitais, com vídeos. Entende? Por quê? Porque é uma coisa que faz sentido para mim. É uma coisa que me deixa feliz, é uma coisa que me preenche, entende? E eu tô começando agora também. Então não preciso. Não, mas em algum momento isso pode trazer financeiro. Em algum momento você vai se conectar com aquilo que eu tô te dizendo, com aquilo que eu falo aqui nos vídeos, isso pode ressoar e você pode marcar uma sessão comigo.
e a gente se conectar de uma maneira muito maravilhosa. Sabe? Eu tenho outros trabalhos, eu faço atendimentos individuais, eu faço grupos terapêuticos, entende? Então, são muitas frentes de comunicação para levar de diferentes formas aquilo que eu acredito e o meu trabalho com espiritualidade. Alguns deles são gratuitos, como aqui, outros deles são pagos, entende? E hoje eu não tenho mais problema em cobrar pelo meu trabalho. Eu já tive muitas questões com cobrar pelo meu trabalho, mas hoje não, hoje é simples, hoje é fácil, hoje é natural para mim. Por quê? Porque eu estudei para estar fazendo o que eu estou fazendo aqui. Porque são anos de investimento em cursos, em práticas, em autoconhecimento, em terapia, eu comigo mesmo, eu sendo terapeutizada, para estar aqui falando para você, entendeu? Então eu não posso, seria injusto comigo eu me limitar e achar que eu não posso cobrar um trabalho com a espiritualidade, sendo que tudo que eu faço é junto da espiritualidade. Eu sou atriz também e todos os meus trabalhos têm o dedo da espiritualidade, seja porque foram trazidos por eles, seja porque eu levo eles junto comigo em tudo que eu faço, na comédia, no cabaré, no canto, entende? Então, que você possa, e vou te trazer a consciência de que você já sabe como, quando e por quê, assumir a sua espiritualidade em tudo que você faz da melhor e mais elevada maneira, em equilíbrio, assumir a sua verdade, a sua pele e expandir, sabe? É, olha a sensação que eu tenho e vejo aqui você arregaçando, sabe? Essa pele que já não te cabe mais, está pequena. E você sabe disso, mas ainda não conseguiu sair. Indico muito aqui para a gente fazer um teta, se você sentir de fazer um teta comigo. É, se for questão de família, enfim, trabalhar numa constelação familiar. Terapia tradicional ajuda pra caramba, eu faço ainda também. Vejo para vocês aqui algumas alianças novas, possibilidades de novas alianças e oportunidades chegando trazidas pela espiritualidade. Então fiquem atentos, olhos e os ouvidos atentos. Como é que eu vou saber o que é bom e o que não é bom? Primeiro, manter essa conexão e limpinha, né? Manter a cabeça no lugar, fazer terapia, manter as suas práticas de conexão, sejam elas quais forem, porque a sua espiritualidade independe de religião, independe de uma casa espiritual, para você praticá-las, já começamos por aí. E você vai sentir, sabe, o seu coração vibrando quando essa oportunidade te for oferecida ou quando essa parceria te for oferecida. Não vejo aqui, talvez, parcerias que. Eu vejo parcerias que vão se consolidando. Não é uma coisa que do dia para a noite, pronto, vamos aqui assinar um contrato e a gente vai ficar para sempre junto. Não vejo muito assim, não. Vejo essa parceria sendo lapidada, sabe? Vamos experimentar? Funcionou, isso aqui não. Como é que a gente ajusta? E assim essa coisa vai se firmando, sabe? Entendendo os ajustes que vão precisando ser feitos, mas é, quando você se permite essa abertura, você vai tomando posse do seu financeiro, você vai expandindo o seu financeiro. Ouça, porque às vezes sua pombagira, usa as pessoas no seu entorno, amigos, às vezes músicas, tá te trazendo insights, às vezes conversas aleatórias e pum, você leva um insight do nada. Então, escute mais e dê mais atenção às conversas que parecem bobas ou uma coisa que não estava direcionada ali para o seu trabalho, mas de repente veio um insight, tá? Com relação ao seu trabalho. E pedindo aqui para a Maria Mulambo uma mensagem final para complementar aqui a sua mensagem. E temos aqui boas notícias chegando. Boas notícias. Ó, para você que está aí querendo fazer a venda de uma casa, o baralho fala assim: Mores,
As coisas só vão acontecer se você começar a se mobilizar para isso, tá? Você precisa se apropriar dessa ideia ou dessa vontade, perceber se é uma vontade mesmo, tá? Tá indo aqui a carta das traições. De clareza com relação a essa carta. Tá, me falam aqui que nem tudo que reluz é ouro, nem toda pessoa que quer se aliançar a você são coisas que vão de fato dar frutos, tá? E não é muito aqui sobre também sair correndo e rasgar essa pele que você tá habitando, porque já não é, mas não é assim. Não é muito sobre. Porque isso também seria uma autotraição, sabe? Cara, eu ainda não tô pronta para fazer essa transição, eu vou fazendo no meu tempo. Tudo bem, mas faça. Planeje essa transição, não necessariamente uma transição de carreira, não sinto muitos vocês aqui, mas se essa é a sua vontade, que você faça essa transição de carreira, mas de uma maneira estruturada, não a la caralha, não de maneira a atrair quem você está, entende? É também sobre isso, assim, respeitar o tempo, o seu tempo. Mas, se depender de alguns de vocês têm muita dificuldade com mudança, né? E aí vai ficar nesse reme-reme aí pra. Isso também é uma autotraição. Poxa, eu quero muito sair daqui, eu quero muito morar, sei lá, em outro país, em outro estado, em outro bairro, e não faço nenhum movimento porque eu acho que ainda preciso disso, disso, daquilo. Entende? Tem que ter um meio termo saudável para que essa movimentação aconteça. Para que você não se traia metendo os pés pelas mãos, mas que também não se traia não fazendo nada. Não fazendo as modificações que já foram ditas para você, que já foram colocadas para você, que já foram sopradas aí no seu ouvido. Aqui me fala sobre traições passadas. Peço clareza, Maria Molambo, com relação a essas traições. Tá? Tem um medo aqui de muitas cartas. Tá, vou aceitar. Tem um medo aqui de ser traído novamente. Sinto que alguns de vocês foram traídos, seja profissionalmente, porque fez uma parceria com alguém e aí tomou ferro lá atrás, confiou e não escreveu preto no branco e aí tomou ferro lá atrás, ou se sentiu traído porque andaram sem você. Então, passado amor perdido, e isso te trazendo um travamento em novas conexões. Cuidado com isso, tá, gente? Trabalhe esse passado para que o passado seja ponto de conhecimento, autoconhecimento, ponto de fortalecimento e não de engessamento da sua pessoa. E confia na sua espiritualidade, porque você tem um mentor, você tem, na verdade, mais de um, né? Um aliado, um mentor muito maravilhoso, sabe? Te conduzindo em todos os seus processos na sua vida. Então, que você possa confiar também na sua própria magia, no seu próprio feitiço. Se você não trabalha bem essas traições passadas, você continua projetando isso na tua vida agora. A nossa cabeça já é, sei lá, o quinto vídeo que eu falo isso. Para signos diferentes. Olha que loucura. A gente precisa entender que a nossa cabeça, que o nosso pensamento, ele é magia. Ele é magia. O que eu penso, eu manifesto. Então, se eu estou pensando coisas incríveis, maravilhosas, mesmo que a vida ainda não esteja incrível e maravilhosa do jeito que eu desejo, se eu foco naquilo que eu desejo, que eu quero, é isso que eu vou fortalecer, é isso que eu vou florescer. Se eu falo mal de mim, se eu penso mal de mim, se eu só reclamar mais disso que está me fazendo mal. Então, preste muita atenção aí na magia que você está fazendo com a sua própria cabecita, tá? Vai cuidar da cabeça, touro. Vai cuidar da cabeça.
E aí a última carta aqui, em casa. Falando, né, dessa mudança física mesmo, de casa, talvez até de espaço, se você atende ou trabalha em algum espaço, é possível colocar mais de você nesse espaço, tá? Renovar, eu preciso mudar de lugar físico, mas eu posso trazer mais elementos que deixem esse espaço com a minha cara, alinhados aqui com a minha espiritualidade, sabe? Eu vou começar a colocar elementos aqui e não esconder os elementos. Eu vou começar a colocar de fato elementos que condizem com a minha verdade, com a minha espiritualidade, frases, Ho'oponopono, seja lá com que você se conecte espiritualmente falando, tá? Mas organizar e fortalecer a sua casa de maneira a te fazer. Ai, cheguei, sabe? Ai, meu espaço de trabalho. Ai, tem um cristalzinho aqui me reenergizando. Ai, tem uma plantinha aqui, porque eu adoro planta. Sabe? Assim? Vou pedir mais uma cartinha. Uma última carta aqui, senhora. Salve Maria Mulambo. Laroie. Nossa, uma última cartinha, só uma. Pra gente fechar. Tá bom, vou aceitar. Pedindo para você cuidar aí com a teimosia. Não vejo muito vocês com vício, assim. Talvez o vício esteja na resistência. Viciado em resistir à mudança, viciado em ter muito teimoso. Tem que ser assim, se não for desse jeito, não vai ser. Cuidado com isso, tá? E aí me vem aqui pessoa intermediária. Olha, tem dois grupos aqui. Um grupo precisando de fazer aí umas limpezas espirituais mesmo. E aí você procura aí aquilo que você acredita para romper aí com essas pessoas do passado, com essas traições do passado, para liberar o seu campo, o seu coração para novas sensações, emoções, inclusive aberturas no seu campo financeiro, tá? Porque alguns de vocês ainda eu sinto laços mesmo energéticos que precisam ser rompidos para você seguir adiante. Faço trabalho com velas, faço trabalho com a mesa siriana, então se você sentir que é comigo, tem aqui o meu contato aqui embaixo na descrição, a gente conversa sobre, eu vou te direcionar qual é o melhor trabalho para te conduzir nesse processo, tá? Mas, para outros de vocês, é confiar na moça que te guia aí, porque vocês têm uma moça forte, uma moça babado, alguns de vocês com uma conexão muito forte com Yansan, sabe? Tacando-lhe pau em tudo aquilo que já não serve mais. Então, confiar na força dessa moça, confiar na intuição e na guiança dela, ouvir mais, sabe? Às vezes as pessoas ficam um pouco. Tem alguns preconceitos, enfim, de casas espirituais. Gente, Pombagira é uma força da natureza que não se apequena, que não permite que as suas protegidas, suas filhas, suas ancestrais, as que estão sobre ali, a energia dela, se apequenem ou se acomodem em lugares que não são os delas. Então, Laroyer, tá? Confia nelas para que traga novas oportunidades de negócios, expansão mesmo, negócios firmes, negócios certos, sabe? Não gente hora quer, hora não quer, amanhã eu quero, depois não quero, não, sabe? Mas você precisa cuidar dessa teimosia que está muito associado e atrelado tanto à sua ancestralidade, coisas que você traz da ancestralidade que você ouviu e que você ainda está honrando, e eu vou te trazer a consciência do que é honra, pela perspectiva mais elevada da fonte, que você já sabe como, quando e por que honrar os seus ancestrais da melhor e mais elevada maneira, sem precisar repetir,
sem precisar reproduzir a verdade deles, os caminhos deles, as dores deles, sem precisar se apequenar, que é seguro, saudável, justo e merecido você assumir a sua abundância, a sua prosperidade da melhor e mais elevada maneira e ainda assim sentir que pertence a essa família, sabe? Que a sua expansão já é motivo de orgulho para todos eles, mesmo que você já sente esse orgulho vindo, mesmo que ele não seja verbalizado da melhor e mais elevada maneira, que as suas conquistas, elas são bem-vindas, são permitidas, é justo, seguro, saudável e merecido para você conquistar o mundo da melhor e mais elevada maneira, certo? E que você já sabe se aliançar à sua espiritualidade da melhor e mais elevada maneira para te expandir, te fortalecer, te fazer grandona, grandão, sabe? Que é seguro essa aliança, que você já sabe se abrir para essas novidades, se abrir inclusive para o amor, tá? Porque alguns de vocês aqui, depois de fazer esse trabalho aqui, que está sendo posto, também vão ter uma abertura aí no campo afetivo, que está um pouquinho amarradinha por conta dessas traições aí passadas, traição afetiva ou traição dentro da área profissional, tá? Ou dos dois, né? Porque às vezes as coisas estavam misturadas e aí você se sentiu traído nos dois âmbitos, tá? Me conta que está fazendo sentido essa mensagem para você. Me conta que se está ressoando, se algo que eu disse aqui ressoou. E eu vou trazer um decreto para o seu mês de julho, touro, para você escrever aqui nos comentários. Não esquece de deixar o seu like, porque essa é a nossa energia de troca. Agradeço imensamente aos Pix que vocês fazem, porque contribuem com o fortalecimento aqui do canal, para que esse trabalho continue sendo realizado com leveza, com tranquilidade, para que essa troca continue bonita, fluida. Olha aqui a descrição do vídeo, porque eu deixo algumas outras informações importantes. E o decreto, coloca aí. Primeiro, Laroie Pombagira, né? Porque ela tá muito forte aqui na sua tiragem. Salve meus guias, salve meus orixás, salve os meus mentores. Deixa essa saudação aí para eles. E coloca assim: eu decreto, eu me abro. Eu me abro para minha verdade, para minha espiritualidade e para minha expansão em todos os níveis, da melhor e mais elevada maneira, agora, para o bem maior. Respira. Que você receba uma chuva de amor incondicional, que venha assentando todas essas informações aí nas suas células, amorosa e gentilmente. Que venha limpando, já desfazendo, desbloqueando e encerrando, finalizando os aprendizados com essas pessoas do passado, com essas traições, com essas pessoas, situações do passado, que você já sabe deixar o passado no passado e segue adiante, subindo e crescendo e avançando com graça e leveza, apenas com as consciências trazidas por essas experiências, sem precisar carregar os pesos, sem precisar se chibatar ou se punir pelas escolhas do passado, porque você já sabe como, quando e por que fazer melhores e mais elevadas escolhas a partir de agora. Você já aprende agora com graça e leveza através da fonte, sem precisar dos desafios, sem precisar de luta, sem precisar de guerra. Outra coisa, se alguns de vocês estão com alguma questão judicial, pode ser que até o final desse mês saia, tá? Você tem alguma comunicação nesse sentido com relação a esse processo, tá? E que você já sabe se apropriar de você, tomar as rédeas de toda a sua vida, de todas as áreas da sua vida. Que todos os seus pedacinhos retornam para você agora, limpo, purificado e imantado na luz de Deus. Que todas as suas partes
vão voltando para você, se integrando amorosa e gentilmente, te deixando completo, completa, grande, cintilante. Você recebe uma chuva agora de ouro. Ai, que sejam abertos todos os seus caminhos, na firmeza e na proteção dos seus. Um beijo grande. Até a sua próxima leitura. Axé.